Olá, e no vídeo de hoje conversaremos sobre quais foram as minhas 5 melhores leituras no primeiro semestre de 2021. E antes de começar o vídeo, já confira se você já é inscrito aqui no canal, se não for, se inscreva já curta o vídeo se você gosta de listas literárias, listas de livros, e vamos lá. Lembrando que eu sempre deixo o link de cada livro que eu menciono no vídeo ali na descrição e também no primeiro comentário fixado. E aí você pode comprar o livro por aquele link, que é o meu link de afiliado da Amazon, e assim você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso e contribui com o meu trabalho. E vamos logo para a minha lista. Em primeiríssimo lugar, é claro que está ela, Olga Tokarczuk, com um livro sobre os ossos dos mortos. E vocês já sabem disso porque eu já fiz resenha desse livro e já falei que era a minha melhor leitura do primeiro semestre. Esse livro é uma mistura de policial, com humor, traz várias reflexões sobre a natureza, sobre os direitos dos animais, sobre tradução, poesia, linguagem. É um livro brilhante, de uma escrita muito inteligente. Fiquei muito curiosa para ler mais coisas da autora, inclusive. Recomendo esse livro para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai gostar desse livro. Não pode ser que alguém goste desse livro, não aceito. É intrigante, é misterioso, não é um livro muito grande, tem em torno de 244 páginas, mas assim, eu li em 1,5 semana porque realmente me prendeu do início ao fim. E o segundo melhor livro lido no primeiro semestre de 2021 é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Finalmente eu li esse clássico dos clássicos e me apaixonei. De início eu achei que seria uma leitura complicada, mas não, foi uma leitura muito tranquila no sentido de entendimento, né? Porque em si o livro não é nada tranquilo, ele tem muita violência, muitas cenas pesadas, situações conturbadas. A própria mente do personagem, que é quem de fato nós acompanhamos, é uma bagunça, é um transtorno atrás de transtorno, mas eu gostei bastante. De repente eu seja transtornada aí, não sei, quem sabe. Esse é um livro um pouquinho longo, eu demorei bastante para lê-lo, ele tem em torno de 600 páginas e quem me acompanha lá pelo meu Instagram sabe que foi praticamente uma novela. Eu fui transmitindo os episódios dessa leitura no decorrer do ano praticamente, não somente do mês, né, porque eu levei bem mais de um mês para ler esse livro, eu levei meses, assim. Claro que eu coloquei várias leituras na frente, o que postergou um pouco, mas mesmo assim é um livro demorado, então tem que ter paciência também para lê-lo, porque as coisas não se resolvem de uma hora para outra nele, muito pelo contrário, nossa senhora, muito pelo contrário. Em terceiro lugar nessa lista está outro livro que traz a palavrinha crime no título, mas totalmente diferente, contexto totalmente diferente. Então, olha só, 3 livros e 3 países diferentes, porque o primeiro livro sobre os ossos dos mortos era um livro polonês, depois Crime e Castigo, um livro russo, e agora O Crime do Padre Amaro, um clássico da literatura portuguesa de autoria de Eça de Queiroz. E esse livro, gente, é um livro que é difícil expor uma opinião, porque teve hora que eu não gostei, teve hora que eu amei, teve momentos assim que eu fiquei com muito ódio, momentos que eu gostei bastante. Também é um livro longo, eu não lembro exatamente quantas páginas que ele tem, mas eu acredito que seja em torno de 300, 400 por aí, porque eu demorei um pouco para lê-lo também. Mas assim, acreditei que no final valeu a pena, até porque é um clássico e eu acredito que ler um clássico sempre vale a pena, porque você sempre está em contato com algo que atravessou gerações, que de alguma forma ou de outra vai te trazer um conhecimento, vai te trazer uma reflexão sobre determinado ponto da literatura, da cultura, enfim. O Crime do Padre Amaro, ao contrário do que muita gente pensa, não é um romance policial, não é um livro assim que vai ter um assassinato, um mistério, não. O Crime do Padre Amaro é outro tipo de crime aí, então só lendo mesmo para entender, mas basicamente traz a história de um padre muito jovem, apesar de que, como eu já comentei lá na resenha, Amaro, né, parece ser um nome de uma pessoa mais velha, mas enfim, Padre Amaro é muito jovem, ele deve ter assim a minha idade, ser jovem como eu, e aí ele chega em um pequeno vilarejo onde ele vai trabalhar na igreja local,
e acaba conhecendo uma moça na pensão onde ele se instala. E aí, digamos que a sua vocação para padre será testada. Não falarei mais nada, porque essa é a premissa do livro, mas esse livro ele é muito polêmico. Se você gosta de uma polêmica, de uma fofoca, se você é fofoqueiro, leia esse livro. Porque esse livro ele vai trazer realmente muitas críticas à igreja, à sociedade, aos pontos de vistas tradicionais da época, enfim. Então eu imagino que se hoje em dia ele é polêmico desse jeito, imagina naquele tempo, gente, esse livro deve ter sido uma loucura. E agora, em quarto lugar da minha lista, mais um livro da literatura portuguesa. Dessa vez um livro que é uma mistura de fragmentos de texto com poemas. É um livro que mistura como se fosse uma narrativa, de repente você está lendo algo assim totalmente subjetivo que lembra um poema, mas é um livro lindo e eu tenho para mim que esse livro, quando você está lendo ele, você não está necessariamente lendo a história que está sendo narrada ali, você está se lendo. Porque Fernando Pessoa escreveu o livro do Desassossego de modo que todo mundo que eu conheço que leu ele disse que se viu naquele livro, que se leu naquela história. Então é um livro assim muito tocante, é um livro que é o favorito de muita gente, eu gostei bastante dele também. Há passagens nele que são mais lentas, há passagens que você não consegue soltar o livro, há passagens que, sabe, fazem você sentir uma dor que você não sabe se é sua, se é de alguém. É um peso muito forte. Também não é um livro que você vai ler rápido, é um livro assim que você demora para digerir, então é um livro assim de cabeceira para você ler por 2, 3 meses, por aí, que foi o tempo que eu levei também. Já tem resenha aqui no canal para o livro do Desassossego, já tem resenha no canal para o Crime do Padre Amaro e também para Sobre os Ossos dos Mortos, e ainda nessa semana teremos aí para Crime e Castigo do Dostoiévski. Bom, e por fim, no quinto lugar, temos um empate entre dois livros nacionais. Eu gostei desses livros, mas assim, eu não amei, tipo, meus livros favoritos da vida, mas foram duas leituras que eu gostei delas, assim, bastante, mesmo não amando, não sei se faz sentido, talvez faça pra você, mas enfim, são dois livros brasileiros. Um deles é O Mistério, escrito em 1920 por 4 autores, e é um romance. Então, 4 autores juntos escreveram um romance, cada um escreveu um capítulo, foram se alternando, maior loucura, e é considerado o primeiro romance policial do Brasil. E eu acho que eu não gostei assim tanto desse livro pela história em si narrada dentro dele, mas pela história por trás dele, sabe? Eu acho que foi uma junção de coisas que fez com que eu me interessasse por ele. Então fica aí a dica para vocês que gostam de literatura policial. Que tal conhecer o começo dos começos? Eu acho que vale a pena. Esse é um livro raro, então você não vai encontrar ele ali na Amazon, mas a UFSC recentemente disponibilizou um PDF, um arquivo desse livro, para baixar gratuitamente, tendo em vista que hoje em dia ele não é mais reeditado. Fica a dica aí para as editoras, que tal reeditar O Mistério? Uma boa ideia, hein? E o próximo livro da minha lista também é da década de 1920, que é o livro Os Caboclos, do Valdomiro Silveira. Esse é um livro de contos, então todos os outros livros que eu mencionei eram romances, mas esse é um livro de contos, contos regionalistas, com uma linguagem muito difícil, tá? Por mais que seja um livro brasileiro, a linguagem dele é extremamente difícil, dada a época que foi escrito, mas também dada a linguagem mesmo do interior, as gírias interioranas, expressões usadas mais no campo, que nós acabamos não tendo mais contato hoje em dia, ou que talvez ainda se fale desse jeito, mas em lugares distantes de nós não conhecemos, essa língua não chega até nós. Mas foi uma leitura muito interessante, traz um pouco da lenda, da cultura, do interior do Brasil, e eu gostei muito desse livro, e é isso. Esses foram os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2021. Me conta aí nos comentários quais foram as suas melhores leituras, que eu adoro receber dicas de vocês.